coronavírus são vírus pertencentes a uma família que chama-se Coronaviridae, e ela é composta de um grande número de vírus que acometem tanto os homens quanto os animais. Então, existem vírus que infectam humanos, que a gente fala que são os coronavírus humanos, que nós temos 5 vírus, que estão adaptadíssimos à transmissão humano-humano, tem uma transmissão sustentável, e esses vírus causam infecções respiratórias, e pode ser desde uma infecção assintomática, ou seja, a pessoa se infecta com o vírus e não desenvolve sintoma nenhum, quanto ter infecções leves, parecendo um resfriado comum, infecções moderadas, onde você tem um comprometimento um pouco maior de sistema, principalmente do trato inferior. Você pode ter também infecções mais graves causadas pelos coronavírus. Já houve outras epidemias muito importantes que começaram na década de 2000. Uma delas foi o SARS, que é síndrome respiratória aguda grave, né? Uma doença bastante grave que começou em 2002 na China. E essa doença, depois se descobriu, a origem dela era de um civet, que é um tipo de felino que era vendido nos mercados. Na China é muito comum se comer carnes exóticas e as carnes são vendidas nesses mercados. Muitas vezes os animais são vivos e mortos naquele local. Então, esse contato próximo, homens-animais, favorece a transmissão desses vírus que são típicos de algumas espécies de animais. Então, a gente tem o que a gente chama de uma zoonose, que é quando ocorre a transmissão dos animais para os homens, e que acabaram contaminando o homem. Então, eles pulam essa barreira. Então, é aí que a gente chama que é uma zoonose. Tá, entra um vírus diferente desses anteriores. Exatamente, a população não tem anticorpos, não reconhece esse vírus, por isso que você tem uma disseminação dele de uma maneira mais rápida. Além do SARS, houve o MERS, que circula até hoje, que surgiu em 2012 no Oriente Médio, né, uma síndrome do Oriente Médio, na Arábia Saudita ele surgiu, e esse, diferentemente do SARS, a fonte foi identificada como os camelos, dromedários. Ele é um novo coronavírus, os dados ainda são muito incipientes, a sequência genômica foi disponibilizada há pouco tempo, mas o que se tem de resultado até agora, das análises que foram feitas, é que é um vírus provavelmente originário de morcegos, mas isso tudo ainda está sendo estudado, e é uma transmissão animais para o homem, mas já vimos a infecção interpessoas, já foi identificada pela Organização Mundial de Saúde. Ele causa infecção respiratória e geralmente, pelo que nós estamos vendo, né, de relatos, é uma pneumonia bastante severa. A gente tem um crescimento grande da disseminação desse vírus. Então ele já está fora da China, lógico que são pessoas que vieram da China, que estão levando esse vírus para os outros locais, e é esse o grande medo, porque um vírus que você tenha transmissão via aerosol é muito mais fácil de você disseminar, mais difícil de você controlar do que uma transmissão, por exemplo, via parenteral. Então eu espirro, as gotículas do meu espirro carregam esse vírus por distâncias grandes e que podem chegar em outras pessoas que estão próximas, e essa pessoa acaba se infectando com esse vírus. Existe uma fonte de infecção importante, que a pessoa, ao espirrar, muitas vezes ela acaba colocando a mão na frente, essa mão acaba contaminada, e você tocando superfícies, esse vírus permanece nessa superfície. Das medidas importantes de se evitar a transmissão do vírus é tomar esse cuidado de, ao espirrar, você evitar de levar a mão à boca, ter sempre um lenço,
e lavar muito bem as mãos, não só com água, que é a recomendação básica que a gente dá, mas com água e sabão, que você mitiga muito os efeitos dessa transmissão. A pessoa que está usando a máscara, efetivamente, essa máscara cirúrgica normal, ela não, infelizmente ela não tem uma proteção, porque ela não tem um filtro suficiente para barrar essas partículas muito pequenininhas. Existem máscaras próprias que o pessoal que trabalha em laboratório, com nível de biossegurança ou em hospitais, que podem utilizar, que elas são próprias sim para evitar esse tipo de transmissão. Mas ela auxilia na evitar ou mitigar a transmissão, porque você restringe a disseminação das gotículas, por exemplo, do aerosol pelo ambiente. Quando se decreta uma situação de emergência, você tem uma série de medidas tomadas para a contenção da doença, da disseminação da doença, para distribuir ou uniformizar a parte de diagnóstico, fazer guias para os médicos de como tratar a pessoa, definições de casos, o que é muito importante, então o que é um caso suspeito, o que é um caso confirmado, isso tudo é muito importante para você ter as medidas de contenção corretas. Então todas essas recomendações sempre vêm da OMS e ela que dissemina para todos os governos e outros órgãos.